Esse vídeo é referente à apresentação dos slides da disciplina de Tecnologias Digitais para o Ensino. O exercício proposto era a criação de uma sequência de slides. Nisso você elaboraria um vídeo e jogaria no YouTube. O tema escolhido pela minha equipe foi a história da eletricidade, como vemos aí no título, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. A gente vai falar um pouco sobre o significado da palavra eletricidade e sobre esse fenômeno também que não é uma criação humana, ela só foi descoberta, ela já existia na natureza. E nisso a gente vai falar desde os nossos antepassados até a contemporaneidade, que é o que a gente mais usa a eletricidade. Então, o primeiro contato. Nossos ancestrais foram os primeiros a ter contato com esse fenômeno estranho chamado eletricidade. O fenômeno era por causa da incidência de raios, tinham tempestades, e nisso, quando o raio ele caía em algum meio, como uma árvore, gerava o fogo. Aí tinha esse fascínio dos homens das cavernas por esse fenômeno. O contato se deu por causa da incidência de raios da atmosfera, no qual, em contato com o solo, algum meio como árvores gerava o fogo, assim hipnotizando os homens das cavernas. Então já dava para ver que esse fenômeno natural ele cativava essa curiosidade humana e desde então, no início da humanidade, esse fenômeno intrigava os nossos antepassados. Com o passar do tempo, com o progresso da humanidade, cientistas como Tales de Mileto observaram esse incrível fenômeno até então invisível. Tales realizou um experimento com âmbar e a pele de um animal. O experimento ele consistia no atrito de um âmbar, âmbar é a resina de uma árvore, na pele de um animal. Quando Tales ele atritava esse âmbar na pele de um animal, isso gerava energia estática e como mostra aqui nos slides, ele aproximava esse âmbar, ele já estava eletrizado. Quando aproximava em filetes de palha, ele percebeu que atraía os filetes de palha. Esse experimento é o mesmo daquele que eu acho que vocês já tenham visto, que é você pegar uma caneta, passar, ficar tritando no seu cabelo e nisso você aproximar em pedaços de papel. Você vai ver que a caneta ela está eletrizada e é, ela vai atrair esses pedaços de papéis. O experimento ele consistia em esfregar o âmbar na pele de um animal, com isso atrair objetos como filetes de palha. Thales achava que esse fenômeno era de magnetismo, mas mal sabia que estava de frente à eletricidade estática. A origem da palavra eletricidade. Por volta de 1600, o físico William Gilbert testava a resistência de certos materiais. Com isso, foi o pioneiro no ramo do estudo da eletricidade. A palavra eletricidade é fruto dos estudos dele. Essa palavra dele deriva do latim electrum, que significa âmbar, que como a gente já tinha visto, né, o âmbar lá no experimento Tales de Mileto, que é aquela resina da árvore. Mas afinal, o que é eletricidade? É um pouco engraçado ser uma das coisas mais usadas atualmente e você chegar em uma pessoa e perguntar o que é eletricidade. É, Muitos não vão saber responder. Aí a gente trouxe aqui um resumo sobre o que é eletricidade. Então, a eletricidade é um conjunto de fenômenos naturais que envolvem a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. A carga elétrica, ela começa na unidade básica da matéria, o átomo. No núcleo atômico existem componentes chamados de próton, nêutron e elétron. O próton descreve cargas positivas, elétrons negativas e os nêutrons eles não possuem cargas. As forças de atração entre o núcleo e a eletrosfera evidenciam ainda mais a carga do átomo. Átomo com menos número de elétrons e prótons possuem cargas nulas. Assim, átomos com mais prótons têm carga positiva e com mais elétrons, cargas negativas. Alguns elétrons estão mais distantes do núcleo atômico. Estes
têm uma força de atração inferior aos que ficam mais próximos ao núcleo. Esses elétrons mais distantes podem escapar da camada de valência com a ajudinha de alguns componentes externos, como o calor, a luz e a própria eletricidade. Uma vez o elétron saindo da camada de valência, o átomo passa a ter uma carga desequilibrada, com um número de prótons maior que o de elétrons, ficando assim com uma carga positiva. Quando os elétrons se fixam a outros átomos, eles passam a ter um número de elétrons maior que o de prótons, ficando assim com uma carga negativa. Então, resumindo isso tudo, a carga elétrica ela seria nada mais nada menos do que a passagem de elétrons por um meio, gerando assim a eletricidade. Aí tem uma piadinha que não é chocante, não é mesmo? Então, a eletricidade ela é só isso, ela é descrita pela passagem de elétrons por um meio. E passando o slide, vamos ter o primeiro projeto de gerador. Pouco depois, em 1650, o físico Otto von Guericke põe em prática os estudos sobre a eletricidade. Eis então a primeira máquina eletrostática. A máquina consistia em uma esfera de enxofre que, ao atritar essa esfera no solo, que era composto predominantemente de silício, gerava energia estática. Como vimos lá no experimento de Tales de Mileto, parte do mesmo princípio de você esfregar um material condutor. Nisso ele ficaria eletrizado e você tinha energia estática. Mais experimentos acerca da eletricidade. Com o progredir do tempo e a sede por conhecimento, experimentos mais avançados por parte da eletricidade eram feitos. Um experimento bem conhecido foi o de Benjamin Franklin. Ele conduziu um experimento com uma pipa durante uma tempestade. Nisso, Franklin empinou a pipa com um fio de metal e conectou esse fio a uma chave e a um acumulador de carga elétrica. No fim, esse experimento levou a concluir que os raios são um fenômeno elétrico de grande intensidade. Esse é um experimento bem conhecido, feito pelo Benjamin Franklin. As rãs de Luigi Galvani. Por volta de 1786, um físico chamado Luigi Galvani realizou um experimento pendurando pernas de rã por meio de um gancho de latão e um corrimão fora do laboratório, pretendendo utilizar a eletricidade mais forte, nesse caso as descargas elétricas de uma tempestade. Com isso, ele observou que as pernas das rãs se moviam quando expostas a cargas elétricas. Esse experimento ele mostra a parte do fenômeno elétrico e também um pouco mais sobre o fator biológico, porque é, temos metais presentes no nosso sangue, músculos, nervos, e as interações feitas pelo nervo é justamente por impulsos elétricos. A gente vai ver mais sobre essas rãs de Luiz Galvani. A classificação de tensão elétrica. Em 1800, o físico Alessandro Volta, fascinado pelos experimentos de Luigi Galvani, concluiu que as contrações eram causadas por metais presentes nos nervos e músculos. Por sua vez, o sistema nervoso utilizava conexões elétricas para mandar sinais para o resto do corpo. Foi ele também que construiu a primeira bateria, a pilha voltaica. A sua construção se dava por placas de zinco e cobre empilhadas e separadas por retalhos de tecido ensopadas de ácido sulfúrico. Essa foi a primeira construção de uma bateria e ela tinha uma carga contínua. Aqui, como falou, essa foi a primeira pilha construída, de antemão, a primeira carga constante produzida. Desde então, seu nome batizou a unidade de tensão, né, o volt. Temos mais algumas unidades como ampere, que significa corrente, a corrente elétrica. Temos o volt, que é a tensão. Temos o watt, que ele é o produto entre o ampere e a voltagem, que no caso vai ser o watt. E tem uma resistência que é medida em ohms. E a gente vai ver mais um pouco sobre essa resistência na invenção da lâmpada. Grau de utilidade. Mas afinal, depois de tanto estudo e experimentos acerca da eletricidade, para que mesmo ela servia? Até então,
tinha uma progressão muito grande a respeito dos estudos sobre a eletricidade, mas por fim ela não tinha uma utilidade, para que a eletricidade ela realmente servia e como ela era produzida. As pessoas elas não tinham conhecimento acerca disso. Não adiantava saber as propriedades das cargas e saber classificar e identificá-las, se não sabiam como elas eram produzidas e nem para que serviam. Então surge uma figura chamada Michael Faraday, que a gente já sabe do Faraday. O Faraday ele teve um papel importante para o estudo das cargas elétricas, pois sua contribuição teórica com as leis de indução eletromagnética facilitaram o entendimento das mesmas. Ele que teve um dos seus maiores inventos, a famigerada gaiola de Faraday, era usado para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possuía um campo elétrico nulo em seu interior. Dado que as cargas se distribuíam de forma homogênea para a parte mais externa da superfície condutora, como por exemplo o gerador de Van Graft. Aqui temos uma imagem sobre a gaiola de Faraday, essa gaiola que o cara está dentro, e essa outra máquina que está soltando essas cargas elétricas é uma bobina de Tesla, a gente vai ver com o progredir dos slides. E aí é uma foto do Michael Faraday. O começo da revolução. Outra contribuição muito importante de Faraday foi o dínamo por volta de 1881. Faraday criou o dínamo, que foi o primeiro gerador funcional, no qual transformava energia mecânica em elétrica. A construção do dínamo se dava pela combinação de ímãs, no qual formava um campo magnético e um disco de metal condutor, que convertia esse campo magnético em eletricidade. Um brilho no escuro, aí já é um pezinho a mais da lâmpada que a gente tem hoje, né? Antes dos inventos de Faraday serem a sensação do momento, pouco antes, por volta de 1800, um químico chamado Humphrey Davy usava pedaços de metal com cargas elétricas para fazer substâncias brilharem. Eis então o passo inicial para a construção das lâmpadas. Aí temos uma ilustração, né, da lâmpada de arco, mas apesar de revolucionária, ela esquentava muito, porque ela partia do princípio da resistência. Aqui temos a primeira lâmpada. Thomas Edison inventou em 1879 a lâmpada elétrica incandescente. Ela consistia em uma haste de carvão em um bulbo de vidro a vácuo. A mesma ficou acesa por 45 horas. Logo após se tornou um produto comercializável, ele inventou isso e outros produtos elétricos. Então a lâmpada aí ela é a incandescente, diferente da fluorescente, que é a que a gente mais usa hoje. Temos as de LED também. A lâmpada incandescente, ela foi meio que extinta justamente porque ela esquentava muito o ambiente, porque ela partia desse princípio da resistência. A corrente elétrica ela passava nessa haste de carvão, nisso esquentava a haste e gerava aquela luminosidade amarela. Temos mais alguns experimentos que tipo com a baixa temperatura do filamento da luz, aí ela dava essa coloração amarelada. Se você ligasse uma lâmpada a uma tensão maior, a cor dela ficava azulada. Isso se dá por causa do aspecto da luz visível que temos. Aí essa daí é a luz, a lâmpada incandescente, inventada pelo Thomas Edison. Ela foi bastante utilizada, mas hoje é praticamente muito difícil você encontrar essas lâmpadas incandescentes, justamente porque temos as de LEDs e as fluorescentes. Aqui temos uma imagem da primeira lâmpada. Por ser uma lâmpada incandescente, ela esquentava muito e deixava o ambiente mais quente. Aí temos aqui, ó, a haste de carvão, que é esse filamento que temos aí no meio. Aí essa parte de fora, essa exterior é o bulbo de vidro, ele é a vácuo, não tem ar dentro. E nisso você passava a carga elétrica e gerava luminosidade. Agora vamos ter um gênio além de sua época, falar um pouco mais sobre Nikola Tesla, que o meu colega agora ele vai falar um pouco sobre o Nikola Tesla e sobre o progredir da eletricidade. Um gênio além
da sua época, Nikola Tesla. Um gênio além da sua época. Não houve hoje que conhecemos Nikola Tesla como um gênio injustiçado, pois bem, ele teve uma enorme contribuição para o estudo da eletricidade, conhecido como o pai da eletricidade. Tesla inventou a corrente alternada, o motor elétrico complexo e componente elétrico. Tesla foi o fundador de sistemas complexos de contribuição da energia, no qual utilizamos até hoje. A corrente alternada faz sentido dos elétrons variar na transmissão, convertendo em alta e baixa tensão. Por isso, a sua maior eficiência em comparação à corrente contínua, pois ela serve para fornecer energia por longa distância, coisa que a contínua é limitada à distância. Ele também avançou nos estudos acerca da indução elétrica, que é um meio de fornecimento da energia que não precisa de fios e cabos magnéticos. Outra invenções de Tesla. Tesla contribuiu para a ocorrência perto de um vilarejo. Lá ele fazia seus experimentos intensamente. Rumores de época falavam que naquele vilarejo de Torre de Tesla, componentes elétricos como lâmpadas se acendiam sozinhas, sem precisar de um fornecimento físico de energia. À noite a sua torre brilhava como uma estrela. Eis então a maior nova invenção do Tesla, a famigerada bobina de Tesla. Bobina de Tesla. A bobina de Tesla era transformador que emitia eletricidade sem fio por ressonância do ar. A primeira usina elétrica. A primeira usina do mundo foi a Peary Street Station em Nova York. Ela foi inaugurada em 1882, que usava motores a vapor e acendiam 400 lâmpadas. Também em 1882 foi descoberta a geração de energia pelo movimento das águas em Wisconsin para fornecer energia para uma mansão de um rico fornecedor de papel, fazendo-se assim a primeira eletricidade já conhecida. Contribuição para o futuro. Não perdemos deixar nenhum inventor de lado. Nesses são alguns inventores que tiveram uma grande contribuição para o avanço no estudo da eletricidade e de componentes elétricos. Charles Duhigg esperava materiais isolantes e condutores, a fim de saber as propriedades de qual material quando exposto a tensões elétricas. Ele que foi o responsável por distinguir materiais com uma certa resistência e cargas elétricas como a borracha. Há outro com nível de condução elevado como os metais. Foi o pioneiro no estudo avançado do eletromagnetismo. Max Weber concluiu que a luz é uma vibração transversal que se propaga no mesmo meio que os fenômenos elétricos e magnéticos. Thomson foi o inventor dos cabos elétricos, cabos estes que usamos até hoje. Princípios do avanço. A energia elétrica foi muito importante para a segunda revolução industrial, caracterizando-a como um dos principais avanços na área da automação. Desde a lâmpada do Edison até a Segunda Guerra Mundial, da locomotivas a vapor até o petróleo, logo a eletricidade passa a dominar as nossas vidas.
Com o avanço no estudo acerca da eletricidade, experimentos pondo a mesma em prática levarão a um grande incremento em invenções, como por exemplo as baterias, que antes elas não tinham uma real utilidade, porém o seu grau de portabilidade quase nulo e sua eficiência era muito baixa. Com o avanço dos estudos, a bateria passa a se tornar mais eficiente e portátil. As lâmpadas são feitas com materiais mais apropriados e com melhorias significativas nos critérios de iluminação. Princípio do avanço. Evolução industrial. A segunda evolução industrial, depois do carvão, ela permitiu, por exemplo, que empresas menores e artesãos que não tinham como pagar uma máquina a vapor pudessem mecanizar sua produção. Até a década de 1930, a eletricidade era um símbolo de progresso e modernidade. Até equipamentos que eram dominados por outras fontes de energia se renderam à eletricidade, como por exemplo o carro elétrico de hoje em dia. A eletricidade no Brasil. No Brasil, a eletricidade chegou depois da invenção da lâmpada e do dínamo, principalmente pelo interesse de Dom Pedro II na ciência, pois ele que inaugurou os dois primeiros sistemas públicos de fornecimento de energia pública do país, no lugar do gás. O primeiro foi em 1879, a fachada da estação central da estrada de ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E o segundo sistema de fornecimento de energia público foi as ruas de Campo dos Goitacazes, em 1883. A primeira hidrelétrica inaugurada no Brasil foi a do município mineiro de Diamantina. O fornecimento de energia se dava para iluminar as minas do local, onde eram postas lâmpadas nos túneis, antes limitadas pela iluminação de tochas. Hoje o Brasil tem uma matriz de energia elétrica de 4.723 usinas. O avanço não para. Antes a energia era conhecida como uma força sobrenatural, ao qual ninguém sabia como a mesma era reproduzida, e se comparava em alguns meios. Hoje a mesma é essencial para nossas vidas. Em poucas palavras, ela chegou para ficar. Mas mesmo a eletricidade sendo essencial para nossas vidas, o estudo acerca dela não para. Hoje temos outro meio de produção de energia, como usinas nucleares, alguns meios de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica.